A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex, que faz o cafezinho com Jesus. Estamos aí, meus irmãos, num estudo chamado Desistir Jamais. Ontem foi forte, para mim foi forte, não sei para você, mas para mim foi forte. Deus falou no profundo comigo, Deus mostrou eu pregando para vocês, falando comigo mesmo. Meu Deus, foi forte. O que nós comentamos ontem, de 2 Crônicas 15:7, olha, foi forte. Deus continuou ministrando em meu coração e acredito que falou muito com você também, né? Desistir jamais. 1 Coríntios 9, 24 a 26. Pastor, por que todos os dias você lê o mesmo texto? Porque é o tema. É o tema, eu não vou desistir de ler. E outra, o áudio chega às vezes a primeira vez numa pessoa aí que não sabe nem do que eu estou falando, né? Então vamos lá? 1 Coríntios capítulo 9, 24 a 26. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 a 26 diz assim, ó. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só levará o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta e de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Deus ministra aqui no meu coração, nesse exato momento, meus irmãos, que você que não quer andar com Cristo, não quer servir a Cristo, você já está em uma corrida, mas está do outro lado. Então eu já vou te adiantar seu prêmio. Você vai receber uma coroa se vencer. Se vencer, vai receber uma coroa. E pior, a coroa não vale nada. Ela é corruptível. Ela se destrói. Então já está na desvantagem. Quem está sem Cristo está na desvantagem. Você que está me ouvindo agora e ainda não veio para Jesus, é hoje, é agora. Venha para Jesus. Amém? Procure uma igreja. Eu não vou fazer o apelo aqui, porque eu não gosto de fazer o apelo assim, né? Mas quem quiser aceitar Jesus hoje, é só ir numa igreja aí, procure uma igreja, um pastor mais próximo de você e fale com ele. Olha, o pastor Alex falou e eu quero aceitar Jesus, eu quero servir a ele. Chega de viver nesse mundo como eu estava vivendo. Já usa logo o verbo passado, como eu estava vivendo. É assim que funciona. Olha só que interessante esse versículo, né, meus irmãos? Ele, se você for pensar, ele já é um tema de congresso, né? Muitas igrejas fazem congresso com esse versículo. Mas é muito interessante que se você for pensar, você vai ver assim, olha, aqueles que estão lá fora, que não são cristãos, já estão nessa corrida. Olha só. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só levará o prêmio? Então, peraí, todos que estão lá fora já estão correndo, mas só um vai levar o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Eles até correm para isso acontecer. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles perdem tudo para conquistar aquilo. Eles tomam distância de tudo e acabam perdendo tudo. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Pronto, olha o prêmio deles. É uma coroa, porém corruptível. Nós, porém, corremos por uma incorruptível. E aí não é só eu que vou ser vencedor. Todos nós que chegarmos ao final seremos vencedor. Guarde a tua coroa para que ninguém tome ela. Assim você lá no final recebe a sua coroa da vitória. Entendeu até aqui? Foi muito forte o que Deus falou conosco ontem em 2 Crônicas 15:7, né? Só quem planta colhe. Grava essa palavra. Só quem planta colhe. Tem muita gente que chega perto de você e fala, poxa pastor, que bênção Deus está fazendo na sua vida, né? Queria que Deus fosse assim comigo. Ó, quem planta, colhe. Sabe quanto tempo eu plantei cafezinho na vida das pessoas? Eu ia no ministério que eu congregava, às vezes as pessoas, algumas, não eram todas, né? Não dava atenção para os meus estudos, né? Eu tenho a minha irmã Maria Siqueira, a irmã Francisca, a Marta e algumas outras que não me recordo o nome agora, que ouvia meu cafezinho. Só que meu cafezinho era só escrito e elas prestavam atenção quando eu pregava para elas. Outros faziam bolinha de papel e não estavam nem aí. Então eu plantei, meus irmãos, para que o cafezinho hoje seja conhecido mundialmente.
É uma honra para mim saber que eu pregando a palavra de Deus está nos 4 cantos. Você que é ouvinte do cafezinho, fique sabendo que você faz parte dessa obra. O cafezinho está nos 4 cantos do planeta. Tem ilhas que eu fico pensando, poxa vida, minha internet, às vezes minha internet fica oscilando aqui. E o cafezinho vai lá numa ilha, lá longe, onde Judas perdeu as meias. Ele perdeu as botas bem depois ainda. Irmãos, ele perdeu a bota bem antes, né? Preste bem atenção. Tem lugar que o cafezinho entra e você aqui pertinho não dá atenção, não dá valor. Estamos evangelizando muita gente. Só que olha o interessante, meus irmãos. Quem planta, colhe. Tem pessoas que enviam meus cafezinhos para outros porque ele não tem tempo de pegar um folheto e evangelizar. Ele evangeliza fazendo como? Uma mensagem pregada. Você não tem como de dar um papel, eu não tenho tempo de ler. Ele põe no bolso e nem liga. Vai lavar a calça e depois joga fora. Então, se você não tem tempo de fazer essa obra, seja um evangelista do cafezinho. Vem, se matricule agora. Pastor, como é que eu faço? Você que não recebe o cafezinho ainda, vem se matricular. Para que eu mande o cafezinho para você todos os dias e você saia a semear. Porque quem planta, colhe. Pastor, você está começando a fazer seu comercial agora, bem no meio da mensagem? Irmãos, o alvo é almas, tá? O alvo é almas. Não estou fazendo comercial nenhum, pedindo nada para ninguém. Receba um cafezinho agora no seu celular e deposite tanto na minha conta. Não estou fazendo isso. Estou dizendo para que a gente venha evangelizar, porque eu sempre frisei uma coisa: não sejais somente ouvintes, mas também praticante. Qual é o pregador que você mais escuta falar isso? Porque eu peso na sua. Eu causo. Eu estou usando aqui uns verbos chulos, mas eu causo. Comigo tem que ser dessa maneira. Eu prego, mas não seja só ouvinte não, seja também praticante, porque se ficar só ouvindo não vai adiantar nada. Vejamos aqui também pessoas que não suportam ouvir verdades e desistem. João capítulo 6, porque as pessoas desistem só porque ouviu uma verdade, tem isso também. João capítulo 6, verso 57, olha isso aqui, 6, versos 57 a 69. Eu quero ler. Olha só, meus irmãos. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. João, capítulo 6, 57 a 69. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, isso, Jesus, em si mesmo, o que seus discípulos murmuravam, disse-lhes: ide, escandalizai-vos. Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Está vendo? Um monte de discípulos desistiu de Jesus, só por causa dessa palavra. E já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós bem retirar-vos? Vocês querem ir também? Versículo 68. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Então Pedro já logo responde: Senhor, para onde que nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Irmão, se a palavra que eu prego te machuca, analisa bem se eu estou pregando palavra. Está na palavra? Tá. Então não é minha, é de Deus. E se eu estou pregando a palavra de Deus e te machuca, é porque Deus fere aquele quanto ama. Ele corrige e fere aquele quanto ele ama. Está entendendo? Então, eu finalizo essa mensagem hoje explicando claramente para você
Jesus prega duro, para ferir mesmo, mas para causar arrependimento. Agora, se quando Jesus prega, você quer sair da igreja, você não está convertido. Você precisa se converter. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.